para quem não me conhece aqui, meu nome é Frank Onjo, né? Eu sou aqui, primeiro, sejam bem-vindos todos aqui, sou associado e voluntário, né? Muitas pessoas que são voluntárias aqui da SFT de 2017, e a International Coach Federation, para quem não conhece, é a maior associação global presente em mais de 100 países, e hoje conta com mais de 50 mil associados ao redor do mundo. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui aos associados, né? Aos líderes regionais, aos comitês, ao Conselho Deliberativo, e todos os nossos patrocinadores para esse evento, né? Dentre eles aqui a própria Profit, né? Que hoje está aqui, tá? IMR, Climbing, Ericsson e User Coach, que são os nossos patrocinadores. E a gente vai passar rapidamente aqui, antes de a gente iniciar, um videozinho, tá? Só deixa eu pegar aqui o vídeo. Só um minutinho. Aqui. Daí. Compartilhar a tela aqui. Opa. Olha a técnica aqui, peraí, onde é que está o vídeo aqui? Week 2022, a worldwide celebration and an opportunity to learn, grow, and experience professional coaching. During International Coaching Week, we encourage individuals and organizations all over the world to understand, explore, test, and discover the possibilities coaching provides. Join us for hundreds of events in dozens of languages all over the world. Now is the time to reimagine the future through coaching. Uhum. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso evento de hoje aqui, tá? Só um minutinho aqui. Então, bom, antes de mais nada aqui, para quem não conhece, o International Coach Week é a maior celebração do coach profissional do mundo. E nessa semana está acontecendo aqui com diversos países, inclusive aqui no Brasil, mais de 1.000 eventos com mais de 20 idiomas. E eu quero contar nesse evento também que existem os bastidores aqui. Eu gostaria de também agradecer aqui especialmente a Raquel Viana e a Elza Willis de Alcântara, que são membros aqui do comitê aqui do ICF Núcleo Paraná, e que está aqui ajudando aqui na condução desse evento, tá? Quem quiser registrar esse evento nas redes sociais, nós estamos aqui no LinkedIn e no Instagram, e se possível colocar o hashtag ICF Brasil, seria interessante, tá? Algumas coisas assim, antes de a gente começar o bate-papo aqui, a conversa, vamos fazer o seguinte, as perguntas que porventura vierem acontecer, vamos direcionar sempre no chat, tá? Em vez de ser pelo microfone, vai ser pelo chat, e a nossa equipe de bastidores vai estar orientando, assim, passando para mim as perguntas, tá? O evento vai ser gravado, e a partir de agora, esse evento depois vai ser repassado no YouTube, quem não se sentir à vontade pode colocar a câmera desligada, tá? E uma coisa importante é que esse evento considerar créditos de educação continuada em RD, com a emissão de certificado pela ICF Global. E até durante o evento vai ser passado aqui o link para vocês se cadastrarem ali. Quem não for da ICF vai receber um certificado, quem for vai receber esses créditos aqui. Tá bom? Bom, vamos para o tema. Hoje a gente vai falar sobre casos de fazer casos com a Profit Coach e treinamento. Eu acho que aqui, nessa sala, aqui tem muitas pessoas que já conhecem a Eliana Dutra, mas eu vou passar um pouquinho para que talvez tenha algumas pessoas que não conhecem. Então, hoje a gente está com uma convidada muito mais especial, que é a Eliana Dutra, né, que é a primeira MCC Master Coach aqui pela International Coach Federation da América do Sul. É sócia-diretora da Profit Coach e treinamento, larga experiência aqui no mercado de coaching e recursos humanos, tá? Utiliza longa experiência com vários coaches e vários executivos em nível de C-level e gestores aqui. Autor de vários livros, entre elas aqui o Coaching é o que você precisa saber, está na segunda edição, Criação de Metodologia para Supervisão e Desenvolvimento de Coaches, palestrante em congressos nacionais e internacionais e primeira brasileira associada à ACTO, que é a Association of Coach Training Organization, e associada à ICF desde 2000, tá? Então, com vocês aqui, Eliana, fica bem à vontade. Obrigada, Frank. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, não vou me perder. Eu convidei hoje para estar aqui com a gente a Andrea Goeb e a Elaine Peixoto. O Frank já me apresentou, então eu vou passar a palavra para a Andrea. Andrea, por favor, fala um pouquinho do seu currículo para a gente, quem é você, né? Depois você vai ter mais oportunidade de falar do que a gente está fazendo aqui. Depois a Elaine, por favor. Bom, eu sou Andrea Goeb, eu estou no Rio de Janeiro.
Está um pouquinho frio aqui, eu espero que vocês estejam bem agasalhados aí onde vocês estejam. Eu sou formada em comunicação social, tenho MBA em marketing e mestrado em gestão e inovação, em engenharia de produção pela COP, UFRJ. Estou no Fumbio como gerente de RH desde 2005, atuo lá em toda a gestão do RH como um todo e tenho bastante experiência em algumas empresas, em gestão, educação corporativa, universidade corporativa. Passei por algumas empresas, fui gestora do Peixe Urbano há alguns anos, CCAA e a Ferulab também, e aí no Fumbio eu conheci a Ato Coach, a Eliana e todo o projeto, né? Obrigada, Andréa. Elaine, por favor, se apresenta um pouquinho. Bom, sou Elaine, muitos de vocês já me conhecem. Eu trabalhei no mercado corporativo por 30 anos na área de finanças. Em 2017, eu me aposentei do mercado corporativo, fui buscar uma outra alternativa. Eu já tinha feito coach 3 vezes na minha vida, né? 2 em projetos de liderança e um quando eu estava saindo da minha última passagem pelo mercado corporativo. E hoje, além de ser coach, eu sou voluntária na ICF também. Faço parte da diretoria. Obrigada, Elaine. Bom, a gente vai trazer Na verdade, eu botei o título Casos de se fazer caso, mas a gente vai falar mais de um caso do que de vários casos, né? A gente, então, vai ter uma agenda que a gente vai falar um pouco dos atores, as pessoas que entraram nesse caso para ajudar, para agregar valor, depois que cenário que a gente trabalhou, como é que foi o processo e quais foram os resultados. Esse caso que a gente vai contar é o caso de uma atuação que a gente teve no Fumbio, que foi a Ato Coach e a Profit que patrocinaram. Então, primeiro, apresenta a Fumbio para a gente, Andréa. O Fumbio é uma organização da sociedade civil. Ela já tem 26 anos no Brasil, ela foi iniciada pelo Fundo Global do Meio Ambiente, e hoje realiza projetos em 3 de conservação da biodiversidade, onde o Fumbio recebe doações privadas, acordos bi- e multilaterais, e esses acordos podem incluir diversos atores, sejam empresas, sejam outros organismos, governos internacionais e governos nacionais, que fazem acordos para projetos de biodiversidade. Os nossos projetos estão em 3 grandes áreas. Projetos que recebem fundos de doação, e aí com organismos privados, projetos de obrigações legais, podem ser compensações ambientais, que empresas precisem fazer, e projetos especiais, onde a gente desenha fundos e mecanismos de conservação da biodiversidade. Então, só no ano passado, a gente executou 126 milhões em dinheiro de conservação, colocando nas unidades de conservação, nos projetos na ponta, né? E a gente tem aproximadamente em fundo 1 bilhão e 500 milhões de dinheiro, onde durante alguns anos vão ser colocados em projetos de conservação, né? No Fumbio mesmo, a gente tem 120, mais ou menos 120 pessoas, tem projetos de porta de entrada e a gente tem aproximadamente 28 gestores. Então, a organização é uma organização pequena, apesar do projeto que a gente tem, que é bem grande na ponta, né? O principal formação lá no Fumbio são biólogos, são ecólogos, são pessoas da área de conservação da biodiversidade, e junto com outras áreas de apoio, administradores, gestores, né? Pessoal de RH, como eu. Obrigada, André. O Fumbio é uma organização sem fins lucrativos, né? E a Ato Coach é um braço da Profit que cuida desses projetos. E por que a gente criou esse braço a mais, né? A Profit Coach é uma empresa que está no mercado desde 1999. A gente
desenvolve projetos de coaching executivo, a gente atendeu empresas já para atender 300 executivos, 200 executivos. Então, a gente tem parceiros que nos ajudam a atender esses clientes, e a gente também tem uma escola, né? Nessa escola a gente tem um curso que é acreditado pela ICF, que é o Magister Coach, que a gente divide em 2 módulos, o Gestão Coach e o Profitery. E quando o aluno sai do Profitery, ele precisa praticar. E algumas vezes ele tem muita habilidade para se vender, mas algumas vezes ele é um excelente coach e tem dificuldade de se vender. Então, a gente quis trazer uma alavanca, uma possibilidade, um espaço para esse coach trabalhar, né? E ele poder praticar aquilo que ele aprendeu com apoio da gente, né? Aí eu queria até que a Elaine falasse um pouquinho de como é que foi para ela sair do curso, né, e ir praticar numa organização já com um tom profissional. Apesar de ninguém tá ganhando nada, a gente já tinha uma abordagem profissional, né? Tinha responsabilidade, né? Não tinha o recebido, mas tinha o devido. Posso dar um passinho atrás, Eliana? Assim, Pode, claro. Fazer o curso com a Eliana, para mim, foi um divisor de águas. Eu tinha feito um curso anterior, né? Até para entender se fazia mesmo sentido, eu vim por esse caminho, mas eu não me sentia, apesar de atender pessoas, assim, eu não me sentia confortável ainda para de fato impactar positivamente, né, no processo de coaching. E durante o curso da Eliana, que foi assim muito bacana, assim, teve muito material da Eliana que eu li várias vezes, que tenho aqui que de vez em quando eu olho de novo, porque foi muito rico, e eu tenho um passado em finanças, né, então eu gosto de conteúdo. Então, fazer o curso para mim já foi uma coisa que foi muito bacana, mudou a minha perspectiva, até assim, mudou até a minha pessoa, eu diria, quando vou fazer esse processo com a Eliana. E ir para o projeto do Funbil foi muito bacana, porque é a possibilidade de você pôr na prática, mas com suporte. Começando assim, que essa estrutura toda de negociação com RH, que também é uma coisa meio complicada, né, para quem nunca fez, a gente não precisa se preocupar, a gente só precisa se preocupar em fazer o melhor possível como coach. E com supervisão, com apoio, né, que dá muita confiança para a gente, né? Eu mesmo tive um caso na Funbil especificamente que eu fiquei em dúvida de como tratar aquela questão ali. Estava vindo a questão e eu não sabia como abordar, e fora até do que tinha programado lá da supervisão, eu liguei para a Eliana e falei para a Eliana, eu não sei aqui como é que eu endereço isso, me ajuda. E foi super bacana, para falar a verdade, porque o meu cliente ficou muito feliz com eu ter levado aquele, né, tópico que eu tinha observado para ele, e eu consegui levar de uma forma bacana porque eu tive o apoio da Eliana na hora de fazer a abordagem. Então, quando eu escolhi ir para o curso da Eliana, eu pesquisei vários no mercado, para ser sincero, e eu vim para a Eliana porque eu me senti acolhida. Eu não era de RH, eu não tinha nem o vocabulário de RH, para falar a verdade. Então, eu estava bem perdida, e a Eliana foi super generosa comigo, assim, desde o começo, e eu ganhei uma confiança, uma segurança que fizeram toda a diferença nessa minha trajetória. Então, e a experiência do Funbil foi, sem contar, gente, que é bacana. Imagina o tamanho do Funbil, né? Vocês viram a Andrea falando. É muito bacana a gente pensar que está impactando alguém, que está impactando uma empresa que tem essa missão, né? Assim, é super importante, e eu me sinto honrada por ter feito parte desse processo. Obrigada, Elaine. Aí a gente já falou um pouquinho dos atores, né? Vamos falar aqui do cenário, né? Então, um cenário eu já falei, né? Que é o aluno da Profit Coach que tem necessidade de praticar com supervisão.
E aí o contrato de supervisão que a gente fez era de 15 em 15 dias, a gente se encontrava, não me lembro mais se era 1h30 ou 2 horas com o grupo de coach, e tinha essa recorrência que a Elaine contou, né? De vez em quando um me ligava e dizia assim, me dá um socorro aqui. E aí é o máximo, porque a gente pode contribuir, né? Isso é uma delícia. E o Fumbio tinha uma necessidade de desenvolver liderança, né? Porque, como todas as organizações, as pessoas são promovidas, 90% das organizações, ainda sem preparo para ser líder. E liderança é, para mim, a segunda coisa mais difícil do mundo. A primeira é educar filho, a segunda é ser líder de alguém. Então, talvez seja invertido, eu não sei qual é o mais difícil, mas os dois são difíceis. E é uma arte, né? Então, a gente apoiar o Fumbio aí foi bem bacana. André, você quer falar um pouquinho sobre a necessidade que vocês tinham lá? Eu posso falar. Foi ano passado, né? A gente começou esse projeto no ano passado, então, além de todas as necessidades de liderança, a gente estava num contexto de home office, de Covid, isolados todos. A gente tinha 2 anos praticamente de trabalho em home office. E nesse meio tempo, a gente teve contratações, a gente teve desligamento, a gente estava afastado de todo mundo que a gente conhecia, né? Fazendo comunicação via Teams, via e-mail. Então, toda a necessidade, além do contexto da liderança mesmo, é que ninguém sabia fazer liderança à distância também. Então, a gente tinha que aprender junto. A gente tinha os problemas de saúde, a saúde mental dos trabalhadores, todo mundo isolado. Então, era um contexto que a gente precisava conversar, a gente precisava encontrar soluções em conjunto, né? Onde todo mundo estava carente o suficiente para dizer, olha, eu não sei também fazer isso e eu preciso conversar, eu preciso achar uma solução em conjunto. Então, eu acho que esse contexto da liderança, a gente ter líderes muito jovens, que são pessoas que são excelentes, todo mundo já viu isso, né? Mas todas as empresas têm, pessoas que são excelentes na área técnica, na área operacional, mas que não se prepararam para uma liderança. E muito menos para uma liderança à distância, como a gente estava, uma liderança no meio de uma pandemia. Então, acho que isso foi um agravante aí que todos os coaches ouviram sobre isso, né? Eu acho que não teve um que não ouviu. Então, e o trabalho foi excepcional e muito importante para o Fumbio, porque ser ouvido, poder encontrar as respostas, fez todo um diferencial para os líderes, para os nossos líderes. Vocês vão ver nos depoimentos. Eu acho que foi um trabalho maravilhoso. Obrigada, de verdade. Agradeço a Eliane, junto a todos os outros que fizeram parte, inclusive a Eliana, mas foram excepcionais ao trabalho que a gente hoje está colhendo ainda com o trabalho da Profit Coach. Obrigada, André. Vamos falar um pouquinho agora do processo, né? A gente começou em fevereiro, a gente fez o processo em 2 ondas, né? A primeira onda começou em fevereiro e a gente tinha como cliente os 3 superintendentes e a secretária-geral, né? Eu atendi a secretária-geral, Elaine atendeu um dos superintendentes, Silvino atendeu o outro, não me lembro quem foi que atendeu o terceiro, mas aí os outros coaches que entraram foram na segunda onda, quando a gente foi atender 21 gestores. Antes de iniciar o processo, eu convidei a Andréa para participar do Gestão Coach, porque uma das dificuldades que eu venho encontrando, às vezes, não é sempre, mas às vezes a gente encontra, quando a gente vai começar um processo de coaching em uma organização, é que o RH ele mistura coaching com mentoria. E aí é como se ele estivesse comprando gato e levando lebre. Então, a gente precisa deixar muito claro o que é cada coisa, né? E o que a gente, de fato, está oferecendo. Eu acho que isso é um fator crítico de sucesso. É o RH que está contratando, que está vendendo o projeto dentro da organização,
né? Porque ele está ali fazendo esses dois papéis, ele está comprando um projeto e está vendendo para a organização. Ele precisa ter muito claro o que é aquilo que ele está comprando, né? Então, experimentar no Gestão Coach durante 32 horas de aula o que era realmente e o que a gente poderia oferecer, eu acho que foi um diferencial para essa oportunidade desse projeto, né? Além disso, deixa eu consultar minhas notas aqui, ver se eu esqueci de alguma coisa. Sim, a gente fez um processo todo online. Uma das questões importantes era a garantia de confidencialidade dos temas que iam ser tratados. A gente estava oferecendo cerca de 8 horas coaching e reuniões de acompanhamento. Havia uma primeira reunião de 30 minutos para coach e cliente verificarem nível de empatia e confiança. A gente não teve nenhum dos coaches rejeitado, apesar de que eles poderiam e eles sabiam disso, né? Porque a gente fez, antes de começar o projeto, a segunda onda do projeto, a gente fez uma palestra para todos os gestores e eles não eram obrigados, né? Eles tinham a oportunidade de entrar no projeto ou não. Então, fizemos essa palestra primeiro, depois uma reunião de 30 minutos coach e cliente para verificar o nível de empatia, e a partir daí começou o processo, né? Uma reunião maior para definir as metas do processo, e aí o que a gente combinou com a Andréa, com o Fumbio, foi que uma das metas, a gente imaginava que dentro desse tipo de período, né, 8 horas de coach, a pessoa ia conseguir ter 2, 3 metas. Dentro dessas metas, uma tinha que ser referente às competências do Fumbio, né? Então, as competências do Fumbio eram essas, e não sei se a Andrea quer falar um pouquinho sobre como é que foi o processo das competências, se vocês já era um projeto conhecido, não era uma coisa que estava sendo implantada, né, André? Não, as competências a gente reviu em 2016, definindo as competências core, né, do Fumbio, que são orientação para resultados, compromissos com desenvolvimento e cooperação. Tem a competência de gestão, que inclui gestão de pessoas, tem gestão de processos e resultados, projetos incluindo, né, porque a gente trabalha com projetos, e as competências técnicas de cada área tem uma competência técnica diferente. Então, a gente, quando faz o processo de desempenho, a gente já acorda metas e desenvolvimento em relação a essas competências também, faz o processo de avaliação ao longo do ano, orientação, feedback, e no final do ano faz 2 vezes por ano, né? A gente tem uma avaliação formal de desempenho, onde eles, no final, realizam um plano de desenvolvimento, recebem um feedback, realizam um plano de desenvolvimento e já recomeçam um novo ciclo para o próximo ano. Então, quando a gente conversou, né, a gente achou interessante a gente usar as mesmas competências que a gente já tinha estabelecido, porque eles já estavam bem sedimentados em relação a elas, já sabiam trabalhar com essas competências. Então, inicialmente, uma das competências ou 2 das competências precisariam ser dentro das competências que a gente tem no Fumbio, né? Uma das metas, né? Aí, isso é importante a gente falar em relação a esse tipo de projeto, seja numa ONG, seja numa empresa com fins lucrativos. A empresa tem que ter alguma estrutura para que se realize o total do resultado, alguma estrutura de RH já estabelecida. É claro que a gente pode entrar ali no armazém do Seu José e fazer coaching do Seu José, e vai ser ótimo para o Seu José. Mas para ganhar consistência organizacional, você precisa de uma empresa, uma organização, já um mínimo de estrutura, né? Antes desse projeto do Fumbio, a gente atendeu 2 outras organizações. Uma foi Rede da Maré e a outra foi a Anistia Internacional Rio de Janeiro, escritório do Brasil. E
Na Anistia, a gente conseguiu um resultado já melhor do que no Rede da Maré, porque o Rede da Maré ainda era uma organização, apesar de estruturada, não estou dizendo que eles não sejam, ainda não tinha uma estrutura de recursos humanos consistente como o Fumbio tem. Então, é possível fazer projetos grandes de gestão, com vários coaches, numa empresa que não está estruturada, o RH não está estruturado? É. Só que você não consegue ver o resultado tão bem como a gente vai ver aqui, né? A gente não consegue fazer uma pesquisa como a gente fez aqui, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho dessa pesquisa, né? A gente, no final de 2021, a gente solicitou aos participantes que respondessem a pesquisa que a gente vai apresentar aqui. A gente não pediu para eles responderem anonimamente, mas a gente garantiu o anonimato das respostas individuais que foram consolidadas e estão sendo apresentadas aqui. Por que a gente precisava que eles respondessem dando o e-mail deles, enfim, informando? Porque a gente queria acompanhar quantos estavam respondendo e quem ainda não tinha respondido, né? Eu diria que do projeto, toda essa fase foi a fase mais complicada para fazer as pessoas responderem à pesquisa. Fora isso, os processos de coaching correram super bem, mas responder à pesquisa foi complicado. Enfim, agora eu vou passar para vocês o resultado das pesquisas. Então, a gente tem uma média maior, né, de 40 a 49 anos de participantes, né, dos 24, foram 25 participantes no total, responderam a pesquisa 24, uma pessoa não respondeu. Não respondeu por culpa minha, que eu esqueci de incluir ela, que era a secretária-geral, eu esqueci de incluir ela. Passa. 25% responderam que já sabiam o que era coach, já tinham passado por um processo de coach. E aí, quando a gente perguntou quais as metas que você estabeleceu para você, depois a gente agrupou por assunto, né? Porque como foi uma resposta descritiva, vinha muito assim pulverizado. Então, a gente teve cerca de 13 respostas, desenvolvimento de novas atitudes no trabalho, que são os soft skills, né? Diversidade, aceitação do outro que é diferente de mim, empatia, esse soft skill mesmo que a gente pode chamar de atitude, né? Depois, 11 pessoas das 24 desenvolveram metas relativas à gestão de pessoas, desenvolvimento de equipe. 10 desenvolveram metas com aumento de produtividade, formas de agregar valor. Autoadministração, aí foram 9 pessoas que contemplaram esse tipo de meta, e aí o resto foi mais pulverizado, aí, comunicação, capacidade de influência. Na capacidade de influência, você poderia agregar aqui no desenvolvimento de novas atitudes, mas a gente preferiu separar. Delegação, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, definição de carreira, desenvolvimento de network e meta pessoal relativa à saúde e bem-estar. Lembrando que a gente estava no meio de uma pandemia, né? Mesmo assim, só 2 pessoas incluíram esse tipo de meta. Achei interessante esse resultado. Essa pesquisa foi no final do projeto, né? Então, que porcentagem das suas metas você conseguiu atingir? 37% responderam 76% e 100% das metas. Então, eu considero isso um bom resultado. Depois a gente perguntou para eles, pediu para eles avaliarem o quanto que eles concordavam com cada uma das afirmações, né? Então, eu tinha um grande interesse em participar de coaching. Você vê aqui cerca de 12, mais 4. Então, você tem aqui 2/3 concordando. Se estava motivado para agir de acordo com o que aprendeu, com o que ganhou no coaching, a gente tem aqui uma grande também de concordo, né?
Quando você disse que você estava confiante de encontrar meios para alcançar os objetivos, aí a gente começa a ver que já tem uma dispersão aqui. Quando você pergunta, eu tinha ferramentas para resolver a maioria dos problemas que enfrentei no coaching, a gente tem uma parte neutra, né? Já tem aqui cerca de 5 pessoas dizendo que não sei, né? Mas a grande maioria ainda concordando. Depois, meu coach garantiu que nossas conversas estivessem alinhadas com os meus objetivos. Isso foi bacana também, a gente tem um grande concordo aqui. O que eu achei mais bacana foi eu tive confiança em meu coach. 100% das pessoas confiaram no coach. Isso quer dizer que a Profit está fazendo um bom trabalho em termos de ensinar os coaches a, né, ganhar a confiança do cliente. Contribuição para o sucesso, 99%. 100% recomendaria coaching para as outras pessoas. E aqui a gente já tem o desenvolvimento, aqui já tem uma abordagem mais da organização. E então, aqui você tem, nesse tipo de pesquisa, insumo para o RH começar a trabalhar outras coisas dentro da organização. Então, essa pesquisa não serve só para verificar se o processo foi bom ou não foi. Você começa a dar insumos também, né? A gente começa a ver que, tinha aqui 2 pessoas dizendo que o meu chefe não estava envolvido no meu plano de desenvolvimento. A gente não sabe quem eram essas 2 pessoas, mas tem uma aqui que diz que médio, né? E aqui os meus colegas e chefes foram exemplos das mesmas competências que eu estava desenvolvendo. A gente já está bem dividido aqui o número de respostas, né? Então, tem aí um trabalhinho para o RH, né, André? Aqui é também o reflexo do processo do coach para a organização, né? Eficiência operacional e engajamento de funcionários, né? A gente teve 17 respostas aqui, 18 aqui. Em compensação, redução de custo ou despesa, 0. Então, parece que isso é uma preocupação que eles não têm, né? Ou eles têm, mas a gente não conseguiu, com as metas e com a abordagem que a gente deu do processo de coaching, trabalhar em cima disso. Então, no segundo ano de projeto no Fumbio, a gente tem que rever esse tipo de coisa, que se for uma questão, né, importante para a organização. Aqui a gente está falando de autoconhecimento, né? Então, 15 pessoas, 16 pessoas estão considerando um alto nível de realização em termos de autoconhecimento. Aqui, visão estratégica. Tem espaço para trabalhar aqui, porque só 11 pessoas disseram que conseguiram desenvolver a visão estratégica. E essa visão estratégica, apesar de que às vezes aparece que isso é coisa só para o pessoal lá do topo, não é, porque a visão estratégica inclui a visão sistêmica. Então, mesmo que eu seja um analista júnior, né, mesmo que eu trabalhe no departamento de pessoal ou como analista, se eu não tenho uma visão sistêmica da organização, algumas coisas vão ficar sem sentido. E quando as tarefas ficam sem sentido, elas tendem a ficar mal feitas, né? Então, tende a cair a produtividade. Vocês vão notar também que algumas perguntas a gente teve menos resposta do que 24. Eu entendo que 2 pessoas não responderam ou porque não sabem responder ou porque acharam, né, que aquilo não era campo para ela responder, não é afeito a esse tipo de questão. Então, na próxima pesquisa, a gente vai botar aqui não tem nada a ver com isso, para ver se aparece aqui alguma outra, porque a gente também está aprendendo, né, a fazer esse tipo de pesquisa. Aliás, me lembrei agora, eu tenho que dar um crédito aqui. Quem nos ajudou a montar essa pesquisa foi o pessoal do Ignite, da ICF, que é o projeto de coaching sem fins lucrativos da ICF, o pessoal do Ignite lá dos Estados Unidos. Aqui, empatia,
a gente tem espaço ainda para crescer, né? Menos da metade das pessoas responderam que aumentou o nível de empatia. Relacionamento pessoal, a gente já está melhor na foto. A capacidade de engajar e desenvolver equipes ainda tem espaço para crescer. A gente tem aqui 1/3 do pessoal ainda com espaço para crescer aqui, potencial, né? Aqui a gente tem só 6 pessoas que consideraram um nível alto, né, de realização em termos de contribuição para a segurança, saúde e bem-estar de todos. Não sei se aqui a gente tem uma influência da pandemia, acho que numa segunda onda do projeto a gente pode rever essa questão. Persistência, a gente vê que é uma atitude que cresceu bastante, né? A gente tem aqui mais da metade das pessoas dizendo 5 ou 6. Delegação, mais e melhor, também a gente tem 14 pessoas de 24, quer dizer, a maioria dizendo que conseguiu trabalhar essa questão da delegação. Gestão de pessoas ainda tem espaço para equilíbrio entre pessoas e resultados, e aí é uma questão que a gente até assinalou para a Andréa, né, André? Que eu acho que ainda tem um espaço aí de treinamento mesmo, até mais concreto aí de ferramentas para o pessoal. Gestão de tempo, flexibilidade, auto-organização, ainda tem espaço para crescer, comunicação, tem bastante espaço para crescer ainda. Aqui eu acho que o resultado foi bem bacana, porque essa é a autorresponsabilidade, né? Que são, pelo menos metade das pessoas estão considerando que melhoraram. Aqui já está mais distribuído, a gente pode crescer isso aqui numa próxima rodada, se essas pessoas assim desejarem. Né? Aumentou a capacidade de trabalho em equipe, isso é companheirismo, isso no meio de uma pandemia, menos da metade das pessoas disse que conseguiu aumentar, o 4 eu considero que é uma coisa ali mais em cima do muro. Então, aqui, adaptação, flexibilidade, e aí a gente vai para alguns depoimentos, né? Algumas respostas, é importante dizer que algumas respostas foram editadas para proteger a identidade das pessoas que responderam, né? Porque se a pessoa diz, me ajudou a falar melhor com o meu chefe, o Zezinho, eu tirei o nome do Zezinho para não dizer que quem era a pessoa, né? Mas são depoimentos que me parecem bem honestos, bem abertos, né? Então, eu acho que são depoimentos realmente que valem a pena a gente colecionar aqui, né? Olha aqui, estimulam cooperação, focamos principalmente na comunicação, gestão de pessoas, novas perspectivas, um olhar mais amplo. Aqui a gente perguntou se a pessoa sofreu não, se ela experimentou alguma mudança que tenha provocado, né, uma mudança de ponto de vista que tenha provocado mudança em comportamento. Foram 24 respostas, só 2 acusaram não terem experimentado nenhuma mudança, então acho que é um resultado bem bonito esse. E aqui tem alguns exemplos dos depoimentos, né? A responsabilização dos meus subordinados imediatos na busca de solução para os problemas que eles vivenciam, havia cultura de delegar para cima a solução de toda ou qualquer questão. Eu acho isso assim o máximo. Eu acho que é um ponto alto, né?
quando a gente perguntou, você teria a intenção de renovar por mais 3 meses? Metade respondeu que não. E eu botei só 3 comentários aqui, mas para não ficar exaustivo, porque eles meio se repetiam, né? A maioria diz: olha, eu estou ocupado com outras coisas, ou eu estou esperando concretizar, firmar melhor essas mudanças que eu estou fazendo para criar novos desafios, né? E os 50% responderam que sim, né? Se há possibilidade, foi bastante satisfatório, gostaria, né? Percebe que pode aprimorar ainda mais. Eu acho que o que as pessoas que estão te respondendo que sim, são as pessoas que estão dizendo: eu consegui realizar mais meu potencial, né? Se a gente for resumir, e além de resumir, realizar melhor meu potencial, eu ainda vejo que eu ainda tenho mais potencial para desenvolver. E aí, estamos acabando aqui. Eu queria que a André desse o depoimento dela dos 2 pontos de vista, né, André? Do RH e do cliente, que você recebeu o coaching também, né? Então, como é que foi essa experiência de receber o coaching e a experiência que você teve também do pessoal, o que o pessoal comentou com você, né, dentro dos... Vou começar como quem recebeu o coaching. Como eu falei, né, a gente estava num contexto de pandemia. E no meio de uma pandemia, qualquer RH deve ter ficado maluco durante esse momento. Botar todo mundo longe, botar todo mundo trabalhando bem em suas casas, ouvir relatos de pessoas que estavam precisando de ajuda mesmo e que precisavam de um apoio maior, e a gente precisar remodelar benefícios, remodelar suportes que a gente já tinha, pessoas que estavam com Covid, pessoas que perderam familiares. Foi um momento muito difícil com RH. Então, passar por esse momento, eu estava num processo de mudança, inclusive com a minha equipe, passar por esse momento com apoio, com suporte, para alcançar as metas que eu tinha que alcançar, para alcançar o que eu precisava alcançar, mesmo conhecendo todas as dificuldades que eu tinha, foi essencial nesse momento. Então, foi um apoio muito grande, e a volta às metas sempre, toda semana, criava um foco maior que eu precisava atingir. Então, passar por esse processo como cliente mesmo desse processo foi essencial dentro daquele momento do meu trabalho. Acho que no final dessa pesquisa, foi a virada do ano, né, que as pessoas responderam a essa pesquisa, e muitas pessoas, inclusive, agora eu vou falar com o RH, disseram: eu não vou poder continuar agora, mas me ajudou muito. Então, dentro dessa, como RH, eu posso... eu estou muito próxima dos gestores, eu falo muito com os gestores, falo muito com as equipes, e, assim, eu posso dizer que 100% notou que o processo de coaching estava acontecendo dentro da organização. Tanto quem estava entrando naquele momento, o estagiário que estava talvez o mais longe do processo de coaching, porque o processo foi destinado aos gestores, até os chefes, os gestores maiores da organização. Então, o processo ele contribuiu para essa virada de chave e apoio, suporte aos gestores, para que a gente mantivesse um drive de entrega de qualidade, de engajamento das equipes, de organização do nosso tempo em casa, o tempo de trabalho, da comunicação. Inclusive, essas competências que eu tinha falado com vocês, elas foram a gente tem essas competências desde 2016. A gente incluiu uma competência nova agora, depois do processo de coaching, que foi comunicação interpessoal, que dentro do processo do coaching também muitos trabalharam isso com seus coachings e colocaram para a gente: olha, é muito importante que a gente continue trabalhando o processo de comunicação. A pandemia gerou um afastamento entre pessoas.
Então, a gente precisa ter uma comunicação mais próxima. A gente precisa ter uma comunicação mais pessoal, a gente precisa conhecer as pessoas. A gente voltou agora, pós-pandemia, dentro de um trabalho híbrido, flexível, né? 2 dias na semana em casa, 3 dias na semana em casa, 2 dias no escritório. Então, nem todo mundo está com todo mundo. A gente continua sem conhecer todo mundo. E, às vezes, a gente olha para uma pessoa e fala, pô, eu nunca tinha te visto aqui. A pessoa já tem 3 meses, 4 meses, né? Então, o processo de coaching ele ajudou que os gestores se percebessem dentro desses desafios e tivessem instrumentos para encontrar suas próprias respostas, né? Claro que o RH tem uma responsabilidade agora grande, a gente já realizava alguns eventos para gestores, o Papo com Gestores, e alguns encontros que a gente fazia para gestores, mas a gente tem uma tarefa agora bem importante de, com as pessoas, com essa avaliação que eles mesmos conseguiram realizar, trazer agora algumas respostas para também dar um outro apoio e suporte para eles. Mas foi essencial, Eliana. Obrigada, André. Acho que assim, o trabalho foi muito bom, um trabalho de qualidade, um trabalho realmente muito sério, muito voltado para o que a gente tinha acertado, combinado, e isso gerou uma imagem muito positiva para todos os gestores, para todos os funcionários do Fumbio. Então, só tenho a agradecer e dizer que você deu muito mais trabalho para a gente agora. Agora eu queria ver com a Elaine, que a gente ainda tem aí que dar um tempinho para as perguntas, né? Elaine, como é que foi para você como coach? Você já falou um pouquinho, né? Mas fala um pouquinho mais como foi como coach participar desse projeto. Você que já era um coach que já tinha alguma experiência, que já tinha feito outro curso, enfim. Mas é sempre uma responsabilidade, né, Eliana? Eu falo que assim, cada cliente é um friozinho na barriga, porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar e como é que vai andar, né? Cada sessão é uma sessão e, assim, trabalhar com executivo, superintendente, era um desafiozão para mim, para falar a verdade. Eu estava bem preocupada, mas foi muito bacana porque sabia que tinha apoio. E eu acho que isso que primeiro que estava super preparada, assim, sinceramente falando, estava super preparada, né? Tinha feito o curso, estava confortável com tudo que eu tinha aprendido lá e sabia que numa dor de barriga podia contar com o apoio de vocês. Então, foi um prazer enorme, foi desafiador, né? Mas fiquei super feliz com o resultado, assim, de poder estar participando e de ver os números, né, depois, as informações que vieram. Então, a gente se sente também parte, né, desse crescimento da Fumbio. E foi uma super experiência, assim. Nossa, foi... Conte comigo. Obrigada. Teremos novas rodadas. Novas rodadas. E eu acho também... Desculpa. Só para completar essa sensação, né, de a gente estar colaborando com uma instituição que é tão relevante, faz muita diferença também. Né? A gente sabe que a gente está impactando alguém que está impactando o mundo. O mundo. E isso vem a responsabilidade junto, né? Mas também vem o prazer de poder estar nessa jornada junto, né? De ser parceiro das pessoas que estão nessa missão tão bacana. Obrigada, Elaine. Frank, eu acho que agora está com você e as perguntas. Ok, pessoal. Olha, pessoal que tiver perguntas aqui, por gentileza, aqui, pode acessar o chat aqui, tá? E Eliana, estou vendo que tem pessoas aqui, os alunos, que estão querendo, como tiver um novo projeto aí, participar aqui. Estou vendo aqui a Tita Barreto aqui. Enquanto o pessoal aí está vendo as perguntas, posso fazer uma pergunta aqui? Aproveitar? Pode. Então, mais para a Andréa, tá, Andréa? Qual foi a importância de ter participado da gestão coach antes do projeto? Como é que foi para você? Teve uma diferença? Foi muito importante? Sim. Eu até, na época, eu comentei com a Eliana, ela
ela nem quis comentar aqui. Eu já tinha feito um curso de coaching antes, de gestão coaching com uma outra organização. E eu saí impactada negativamente dessa experiência. Então, quando surgiu a proposta, eu achei que realmente precisava, naquele momento, a gente realizar um processo de apoio aos gestores, de encontrar esses caminhos, mas ter essa abordagem que a Eliana dá ao coaching eu achei essencial. E depois eu fui conhecendo um pouco mais, né? Um pouco mais sobre a ICF, sobre o que é ser coach realmente e o trabalho criterioso, o trabalho realmente profissional que é feito. Então, foi essencial. Eu acho que a confiança que a gente estabeleceu antes fez a super diferença para o projeto, né? Eu já trabalhei em empresa de consultoria. Eu sei que o RH pode, inclusive, acabar com o projeto se o RH não compra, né? Então, eu acho que a Eliana, com isso, ela acabou vendendo não só o projeto em si, ela vendeu realmente o trabalho que ia ser feito. E eu acho que a gente eu acho que teve um fit em relação a isso. Eu estava sabendo o que era, a gente combinou, existia um fit de confiança ali, existia um contrato de confiança dentro do projeto, né? Então, a gente se falava, qualquer problema que tinha, a gente se falava por e-mail, parava, a gente sabia os momentos, as avaliações, o que a gente tinha que tocar, o que às vezes a gente tinha que chamar um gestor ou outro, se ele não estava participando, se ele tinha entrado de férias e não tinha avisado. Então, a gente tocava ali, o RH tocava ali o dia a dia disso, junto aos gestores, enquanto a Eliana também dava esse suporte junto aos coaches, né? Então, foi essencial mesmo. Acho que é muito importante. É muito importante a gente ter contato com instituições sérias, né? Então, eu acho que foi isso. Legal. Pessoal, tem umas perguntas aqui, acho que tem duas perguntas Deixa eu aqui. só falar uma coisinha rápida Uhum. aqui, que eu acho que o coaching, é claro que a gente tem o coaching padrão da ICF, maravilhoso, mas eu acho que tem o espírito, né? É que nem aquela coisa, a lei e o espírito da lei. E eu acho que o espírito de coaching da Profit, que é um coaching muito que a gente tem uma abordagem muito libertária, né? Não é uma abordagem de prender a pessoa no modelo, ajuda ao sucesso desse tipo de projeto, da gente fazer coaching com todos os gestores, esse tipo de coisa. Vai lá, Frank, eu já estou falando demais, já Não, estou tudo até bem. de boca seca. Eu só vou pedir uma gentileza, dá para descompartilhar aqui agora? Ah, claro. Tá, daí a gente pode todo mundo ver tudo mais. Ok. Não. Tem uma Vou pergunta só botar aqui. uma coisa aqui, que é o meu contato, para alguém querendo fazer a minha pequena propaganda. De repente tem Tá? outros projetos, né, que vai vir, que eu posso tomar, né? Vai lá, né? Vai que. Tá certo. Pessoal, aqui tem uma pergunta aqui, que tem duas perguntas, mas acho que um fala a mesma coisa, né? Assim, acho que é para ti, Eliana, quais as dificuldades que foram enfrentadas num projeto como esse? Teve algumas... Como é que foi isso? Tem a dificuldade normal de todos os projetos que você entra fazendo coaching. A gente tem a fantasia que, como eu estou fazendo isso de graça, ele não vai resistir. Ele resiste igualzinho àqueles que você estão pagando, né? Porque a resistência faz parte do ser humano. A gente tem um status quo, que a gente pode até não estar gostando dele, né? Uma situação, uma vida que a gente pode até estar contratando um coach, tirando do próprio bolso, pagando para fazer uma mudança, e mesmo assim a gente resiste na mudança, na transformação. Então, essa resistência, que é normal, quando a gente faz um projeto que a gente está doando o processo de coaching, a gente acha que ela não vai existir. Então, acho que essa fantasia foi a maior dificuldade, né? Tanto da parte dos coaches, né, quanto da minha parte. Eu também achei que
Não, estou dando isso de graça, eles vão amar. Não necessariamente, você tem que fazer o seu trabalho todo igualzinho como quando você está sendo recebendo. Ó, tem uma pergunta aqui, Eliana, que é o seguinte, como deixar os clientes, no caso o coach, tranquilos quanto ao nível de interferência do RH num processo como este? Como vocês garantiam a transparência e a confidencialidade? A pergunta da Luciana Rovegno, né? O que eu acho que foi aí um divisor de águas, a Andrea pode falar um pouco mais sobre isso também, foi antes da gente começar a primeira onda, eu fiz uma reunião com a secretária-geral e os 3 superintendentes explicando essa questão da confidencialidade. Eles passaram pelo processo. Então, eles sentiram que realmente era confidencial. E depois, quando entrou na segunda onda, a gente fez uma palestra explicando o que era coaching, passamos filmezinho, para deixar as pessoas bem à vontade e, de novo, garantimos essa confidencialidade. Né? E explicamos também que, dentro dessa confidencialidade, se o cliente, o coach, faltasse, chegasse atrasado, isso sim iria ser repassado para o RH. Então, quando a gente ligava para o André e dizia, fulano não está vindo nas sessões, desmarcou 3 vezes e não avisou, a pessoa, quando recebia o puxão de orelha lá da André, sabia que isso estava dentro do combinado. Mas o puxão de orelha é leve, né, Eliana? Bem levinho, porque você é boazinha. A gente, isso que a Eliana falou, eu acho que é essencial. A gente tem um encontro chamado Papo com gestores todos, e nesse encontro a Eliana explicou todo o processo. O que ia acontecer, tirou dúvidas, e foi uma das perguntas, né? Essas metas precisam ser institucionais, isso vai funcionar como avaliação de desempenho, e a gente colocou que em nenhum momento a ideia era fazer isso como avaliação de desempenho, o RH não vai receber o processo, não vai... o gestor validava algumas dessas metas, então não era uma surpresa, né, para o gestor o que estava sendo trabalhado, mas não o processo em si, ele não recebeu em nenhum momento qualquer informação sobre o que estava sendo discutido em qualquer sessão de coaching, né? E depois a gente fez essa avaliação. Essa avaliação ela era confidencial, inclusive a Eliana mandava o link direto, ela não passava pelo RH, não passava pelo gestor, a pessoa recebia um link direto sobre a avaliação para dizer o que realmente achava, e eles sabiam que isso não ia ser identificado em nenhum momento para o RH. Então, foi preservado o sigilo do atendimento o tempo inteiro, né? Isso que a Andrea lembrou agora, que é importante também, que é a reunião que a gente faz, que a gente chama de sintonia. Primeiro, o coach encontra com o cliente meia hora para fazer uma reunião de empatia, ver se os dois combinam. Combinaram, eles depois vão fazer a reunião de metas. O chefe não está presente, o coach ainda não conheceu o chefe. Então, o bond, a ligação, fica entre o coach e o cliente. Depois, o chefe é convidado para participar dessa reunião, né? Participar de uma reunião em que o cliente vai apresentar as metas para o chefe. E ele vai apresentar as metas que ele quer, né? Se ele fez 3 metas, uma quero engravidar, a outra preciso me relacionar melhor com a minha mãe, e a terceira é uma competência do Fumbio, ele vai revelar só a competência do Fumbio, as outras 2 ficam metas secretas, são entre ele e o coach. Então, ali o coach também, nessa reunião, reafirma o compromisso de confidencialidade. Então, se o cliente não acredita, ele vai achar que aquilo é um grande teatro, né? Mas que teatro trabalhoso, né? Para que fazer esse teatro todo? Se era para contar o que eu vou dizer. Então, fica mais fácil as pessoas acreditarem que, de fato, vai haver a confidencialidade. E a gente não faz relatório, né? Muitas consultorias fazem, muitas empresas pedem, né? Faz um relatório só dizendo quais foram os temas que foram discutidos.
complicado, né? Porque a pessoa começa a se sentir vigiada. Se você está investindo tempo, dinheiro numa pessoa, você precisa vigiar ela. Tem aí algo errado, né? Não sei se a gente respondeu. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, pessoal, talvez seja para o Fumbio aqui. Qual é o maior desafio que vocês enfrentaram nesse projeto? Tá. Eu acho que foi o tempo mesmo, foi essa divisão do tempo entre estar ali trabalhando o processo. Tem algumas épocas do Fumbio que tem um ciclo de deixar as pessoas trabalhando o tempo inteiro, tipo final do ano. Já aconteceu comigo em outros lugares, mas o Fumbio eu vejo isso. Vai chegando o final do ano, vai chegando aquele momento de uma série de atividades que a gente tem que fazer e todos os projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que o tempo, a sazonalidade do final do ano foi um pouco complicada para os gestores. E eles acabaram refletindo isso, inclusive na escolha de não poder dobrar o processo de coaching, né? Não poder fazer mais a extensão do processo de coaching. Então, muitos falaram isso, poxa, está uma época péssima para mim, eu tenho que pegar uma série de resultados, eu tenho que fazer um monitoramento, eu tenho que fazer uma série de relatórios, eu não estou conseguindo. Então, acho que é isso mesmo, é encontrar um momento dentro do seu trabalho, encontrar uma gestão de tempo suficiente para que isso seja realizado dentro do teu período lá de trabalho mesmo que aconteceu. Okay. Em termos de comunicação, foi tudo super comunicado. Eu acho que a Profit Coaching e a Ato Coaching cuidaram muito disso, das comunicações. A gente combinou os e-mails que a gente ia mandar, os convites, as informações sobre os gestores e sobre os coaches. Então, acho que geralmente o que eu vejo que a comunicação às vezes pode interferir, nesse caso eu acho que foi muito bem combinada. Cada início de novo ciclo a gente tinha uma comunicação para que eles soubessem o que estava acontecendo. Vai ter um novo ciclo, então vamos mandar um e-mail para os gestores falando que eles podem optar ou não. Vai ter um momento das avaliações. A gente se comunicava muito também, então a gente sabia quem estava faltando, quem não estava, para poder perguntar o que estava acontecendo e dar algum suporte. Então, eu acho que essa comunicação planejada, por outro lado, foi uma força que conseguiu ultrapassar algumas barreiras da falta de tempo, das agendas complicadas, do pessoal que já tinham começado a ter algumas iniciativas de viagem, que não estavam conseguindo fazer alguma coisa. Acho que foi isso. Uhum. Legal, pessoal. Não sei se vocês estão acompanhando aqui no chat, né? A Raquel está passando assim como fazer os certificados, né? Tem também, até sexta-feira, nós temos vários outros eventos também, quem tiver a oportunidade de participar também. E pessoal, fiquem bem à vontade para fazer perguntas, tá? Tem uma pergunta aqui, enquanto o pessoal está pensando aqui, tá, Eliana? Tem uma pergunta que é o seguinte aqui. Você que é coach há mais de 20 anos, né? O que te inspirou ou te inspira a ensinar coaching? Olha, eu assisti uma palestra muitos anos atrás que era um dos papas da liderança, né? E ele dizia que ser líder é sit back and watch people grow, né? Que, numa tradução mal feita, é se recostar e ver as pessoas brotando, nascendo, né? Ver as pessoas se desenvolvendo. Ver as pessoas se desenvolvendo é uma alegria, assim, é uma realização interna fantástica, né? Então, essa semana, agora que passou, um dos nossos alunos, a Isabela, ela botou isso no LinkedIn, então eu posso compartilhar. Ela mandou uma gravação para a prova, não foi bem sucedida, não conseguiu os marcadores que ela precisava. A gente deu feedback, e ela disse, eu vou insistir. 2 semanas depois, ela mandou outra e passou. Entendeu? E a gente vê isso, entendeu? Eu enviar o certificado para a pessoa e dizer, está aqui, está pronto, vai. Isso, para mim, é uma delícia. Isso assim... Tem 2 coisas hoje em dia na minha vida que eu acho uma delícia.
Uma é essa capacidade de você ver que saiu meu PCC, né? E a outra é o meu neto, que esse é imbatível. As coisas que ele faz com 2 anos de idade é imbatível. O pai virou para ele e disse assim: agora está na hora de você comer. Ele disse: não quero comer. Então está na hora de tomar banho. Ele sabe que depois de comer vai tomar banho e depois vai dormir. Ele não gosta de dormir. Então não quer tomar banho. Então você vai ter que escolher: você vai comer ou vai tomar banho? Não vou responder essa pergunta. Aos 2 anos de idade, ele é um gênio. Então é isso, é ver eles crescendo. Né? Legal, pessoal. Alguém mais tem alguma pergunta? Como é que está? Bom, pessoal, tem a Elaine. Eu queria falar 2 coisas. Primeiro, um pouco, né, sobre um outro pedaço da experiência de participar desse projeto, que eu falei meio rapidinho, mas eu acho que eu queria falar um pouco mais, que é essa coisa da estrutura. Gente, é uma trabalheira esse negócio de falar com a empresa. E quando eu participei do processo, né, na verdade eu participei da anistia também, depois eu Funbil, tem todo um arcabouço assim, de material que a gente trabalha no meio do caminho que facilita a vida da gente. Então, assim, tem um e-mail de boas-vindas que vem pronto, tem um material que a gente pode usar para como é que ele aproveita melhor suas sessões de coaching, tem uma outra lá no meio do caminho para ver onde a gente está, como é que vai daqui para baixo, que também ajuda a gente como coach. Então, tem várias coisas que a gente vai aprendendo e vai conhecendo no meio do caminho desse processo que é super valioso para quem está entrando nesse mundo do coaching executivo, contratado diretamente com a empresa. E que é uma coisa que a gente não precisa se preocupar, porque está lá, né? Está lá a estrutura já pronta, feita, a Eliana que fez, e a gente só tem que se preocupar mesmo em estar usando as competências que a gente aprendeu durante o curso para dar o melhor impacto possível. E outra coisa que eu queria falar, já que você gosta de saber, Eliana, você fica feliz quando sai o meu PCC, sai o meu PCC. De primeira mão, saiu o meu PCC. Obrigada. Obrigada a você. Eternamente grata. Legal, muito bom. Legal, pessoal. É isso aí, então. Mais alguém quer alguma pergunta sobre o processo do Funbil? Né? Pessoal? Então é o seguinte, bom, vamos então para os finalmente, então? Bom, pessoal, lá no chat tem como fazer você cadastrar lá para receber os certificados e os CCUs, né? E eu quero agradecer novamente aqui, em nome aqui do comitê organizador do ICW aqui do Brasil aqui, né? Tá? A todos os participantes e principalmente assim os nossos sponsors Gold, né? Que é a Profit, né? O Trimblin, IMR, o Ericsson e o User Code, que estão aqui apoiando também essa iniciativa do ICW. Tá bom? É isso, a gravação depois vai ser disponível pelo YouTube, né? Depois o pessoal vai mandando para vocês onde está essa gravação desse nosso evento, tá bom? Beleza? Alguma mensagem final, Eliana, Andréa? Obrigada a ICF, né, de estar organizando isso aqui, carregando o piano para a gente vir tocar, né? Vocês carregaram o piano e a gente está aqui só tocando o pianinho. Parabéns. Está super bem organizado. Parabéns para vocês. Obrigada, Eliana, Eliane, obrigada ICF. Eu acho que é isso. É como a gente faz um mundo melhor, né? Tá todo mundo junto. Acho que todo mundo quer ver o melhor e eu acho que a gente junto vai poder fazer essa diferença toda que a gente já está fazendo. Obrigada. Beleza, pessoal. Então, até a próximos eventos aí, né? Tá bom? Obrigado.